Em 1924, surgiu o primeiro modelo de robô mecânico. Ele recebia comandos via telefonia e podia ligar e desligar ou regular qualquer coisa conectada a ele. O Televox veio 3 anos depois. Era um pequeno robô com aspecto humano que conseguia executar movimentos básicos através dos comandos do operador. Em 1930, surgia Willy Vocalite, que além de ligar, desligar e regular dispositivos conectados a ele, fumava, sentava, ficava em pé, movia os braços e conversava com as pessoas reproduzindo frases gravadas em discos de 78 rotações. Criado no ano de 1938 pela Westinghouse Electric Corporation em Mansfield, Ohio, Estados Unidos, e apresentado na Feira Mundial de Nova York em 1939, com 2 metros de altura e cerca de 120 quilos, Electro, um robô humanoide capaz de explodir balões, contar com seus dedos, fumar cigarros e ainda falar cerca de 700 palavras que eram transmitidas por um toca-discos instalado em seu corpo. O grande diferencial para os modelos anteriores é que este era capaz de andar. Todos estes robôs foram criados por uma fabricante de geladeiras e máquinas de lavar roupas. Com uma estrutura em aço e alumínio, contava com motores elétricos para realizar seus movimentos e este último foi um verdadeiro garoto propaganda em sua época. Com o advento da eletrônica, em 1954 surge o Unimate, o primeiro robô comercial de uso industrial. Ele começou a funcionar na linha de produção da General Motors em 1961. Trabalhava pegando pedaços quentes de metal e colocando as peças nos chassis dos carros. Pesava 1.800 kg e obedecia a comandos gravados em fitas magnéticas. A partir do Unimate, em 1966, o MIT lança o ELISA, o primeiro programa de inteligência artificial. 3 anos depois, em Stanford, é criado o primeiro braço mecânico chamado Stanford Arm. Este braço é o padrão que hoje influencia os designs atuais de robôs e braços. O primeiro braço mecânico com motores instalados nas junções foi criado em 1981 pelo engenheiro para construir um robô cooperativo para fazer aquilo que as pessoas não conseguem. E então o Asimo, um humanoide criado a partir dessas pesquisas, foi lançado no ano 2000. Com a evolução das muitas áreas da engenharia, ciência e computação, tornou-se um termo genérico chamar qualquer tecnologia automatizada de robô, o que acaba causando muita confusão na utilização desse termo. Você já deve ter ouvido falar nos robôs das montadoras de automóveis, nos robôs da internet e, mais recentemente, nos robôs cooperativos. Ao longo dos anos, a definição vem mudando. Isso significa que o que era definido como robô na década de 1950 é diferente da definição dada na década de 1980, que é diferente da definição dada hoje. Mas você sabe o que realmente é um robô? Conheça a partir de agora as diferenças entre bot, robot e cobot. Olá, eu sou Flávio Santos, criador do IndustrialEvo.com, e você é sempre muito bem-vindo ao canal. Como o nosso lema é a evolução da indústria, vamos falar sobre um tema que faz parte do imaginário de todas as pessoas, sejam elas crianças ou adultos. Vamos falar sobre robôs. Se está gostando do conteúdo, já vai deixando o seu like, que ajuda a fortalecer o canal. E o algoritmo do YouTube entende que este conteúdo é relevante e apresenta ele para mais pessoas. Se é novo por aqui, aproveita também para se inscrever. Compartilhe o conhecimento. O termo robô, ou em inglês robot, foi utilizado pela primeira vez na ficção, aparecendo em 1920 em uma peça do dramaturgo tcheco Karel Čapek, intitulada RUR, sigla para Rozum Universal Robot. O termo originou-se de 2 palavras tchecas, robota, que significa trabalho obrigatório, e robotnik, que significa servo ou escravo. Na peça, um cientista de nome Rozum cria humanos mecanizados, os robots, para realizar funções repetitivas e pesadas. Uma das existe no mundo físico,
pode sentir o seu ambiente e pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. O que é um bot? Bots são programas de computador criados para executar determinadas tarefas. São automatizados, ou seja, atuam por conta própria sem que um usuário humano tenha que iniciá-los. Os bots costumam imitar ou substituir o comportamento de um usuário humano, executar tarefas repetitivas e podem executá-las muito mais rapidamente que os usuários humanos. Os bots geralmente operam em uma rede. Mais da metade do tráfego da internet é formada por bots, que leem o conteúdo, interagem com as páginas da web, conversam com usuários ou procuram alvos de ataque. Alguns são úteis, como os bots dos mecanismos de busca, que indexam o conteúdo para pesquisa, ou os bots de atendimento ao cliente, que ajudam os usuários. Outros são maliciosos e estão programados para invadir contas de usuários, rastrear a web em busca de dados de contato para enviar spam ou realizar outras atividades mal intencionadas. Existem basicamente 4 tipos de bots, sendo chatbots. São os bots que simulam conversas humanas no atendimento aos clientes e respondem a certas frases com respostas programadas. Googlebots. São os bots que rastreiam e indexam o conteúdo de páginas, bots que operam em plataformas de redes sociais. E os bots mal intencionados. Bots que rastreiam o conteúdo, espalham spams e efetuam ataques de preenchimento de credenciais. O que é um robot? Robots, ou robôs, são um grupo bem diversificado. Alguns andam com 2, 4, 6 ou mais pernas, enquanto outros podem subir ao céu. Alguns robôs ajudam os médicos a fazer cirurgias dentro do corpo humano. Outros trabalham em fábricas sujas. Existem robôs menores que uma moeda e robôs maiores que um carro. Alguns robôs podem fazer panquecas, outros podem pousar em Marte. 3 fatores são imprescindíveis nos robôs: sentir, calcular e agir. Esses 3 componentes variam de robô para robô. Para sentir o mundo, alguns robôs usam dispositivos simples, como um sonar de detecção de obstáculos, enquanto outros robôs contam com vários sensores, incluindo câmeras, giroscópios e laser. Tipos de robôs. Robôs pré-programados. Estes robôs operam em um ambiente controlado, onde realizam tarefas simples e monótonas. Um exemplo de robô pré-programado seria um braço mecânico em uma linha de montagem automotiva. O braço tem uma função: soldar uma porta, inserir uma determinada peça no motor, etc. E sua função é executar essa tarefa por mais tempo, mais rápido e mais eficiente que qualquer humano. Robôs humanoides. São robôs que se parecem e ou imitam o comportamento humano. Esses robôs geralmente realizam atividades semelhantes às humanas, como correr, pular e carregar objetos, e às vezes são projetados para se parecerem conosco, até mesmo tendo rostos e expressões humanas. Robôs autônomos. Operam independentemente de operadores humanos. Esses robôs geralmente são projetados para realizar tarefas em ambientes abertos, que não requerem supervisão humana. Um exemplo de robô autônomo seria o aspirador de pó Roomba, ou Ropo, que usa sensores para percorrer a casa livremente. Robôs teleoperados. São robôs mecânicos controlados por humanos. Esses robôs geralmente trabalham em condições geográficas extremas, clima, como exemplo de robôs em tubos subaquáticos durante um derramamento de óleo, ou drones usados para detectar minas terrestres em um campo de batalha. Robôs aumentadores. Estes são robôs que aumentam as capacidades humanas atuais ou substituem as capacidades que um ser humano pode ter perdido. Alguns exemplos de robôs aumentadores são membros protéticos robóticos ou exoesqueletos usados para levantar grandes pesos. Collaborative Robot, ou robô colaborativo em nossa língua mãe. Isso significa que o robô é capaz de trabalhar ao lado de pessoas. Eles diferem dos robôs industriais por não precisarem trabalhar cercados por proteções. Os cobots são menores e mais facilmente implantados em uma ampla gama de indústrias de manufatura. Eles são mais leves e possuem recursos de segurança integrados que os permitem trabalhar ao lado de humanos. Isso significa que o cobot não tem apenas um botão de parada de emergência.
mas seu braço robótico também pode ser parado usando apenas uma mão. O que torna um robô colaborativo é o fato de que eles podem detectar atividades anormais em seu ambiente por meio de limitação de força ou monitoramento de visão por sensores de área. Esses sensores permitem a cooperação entre humanos e robôs sem qualquer separação física. Um cobot responde ao critério de colaboração segura, que é a limitação de força e potência. Todos os robôs colaborativos possuem sensores de força em suas articulações, que interrompem seu movimento em caso de impacto, e podem retomar o trabalho assim que seu campo de ação estiver livre, sem a necessidade de ação humana. Robôs são ferramentas para aliviar as limitações humanas, seja por força, movimento repetitivo, ambiente agressivo ou velocidade na tomada de decisões, entre tantos outros benefícios. Eles são desenvolvidos para nos auxiliar e facilitar nossas vidas. Enquanto os humanos mantiverem a ética à frente dos interesses pessoais, robôs nunca agirão contra seres humanos, não tomarão nossos empregos, serão apenas ferramentas. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, confira os links na descrição. Se é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Acesse o canal, há vídeos sobre Indústria 4.0, instrumentação, computação em nuvem, Sociedade 5.0 e muitos outros assuntos. Vale a pena conferir. Dúvidas, críticas, sugestões? Fique à vontade para enviar o seu comentário. Muito obrigado por sua companhia. Te espero nos próximos lançamentos.